Fala pessoal, bom, no vídeo de hoje eu trouxe aqui algumas diferenças entre Submit Form e o PET, tá bom? Por que que eu estou trazendo esse vídeo, pessoal? Muitas das vezes as pessoas têm dúvidas aí em qual função utilizar para enviar, atualizar as bases de dados, né, as fontes de dados. Então, como são funções muito parecidas, que executam funções parecidas de enviar informações e com possibilidade de edição também, o pessoal fica nessa dúvida. Então, eu vim trazer esse vídeo aqui para mostrar detalhe por detalhe ali as facilidades de uma e as facilidades da outra, tá? Então, vantagens e desvantagens de se utilizar tanto o Submit Form quanto o PET, beleza? Bom, estou com o meu aplicativo aberto aqui, tá? Então eu dividi a tela ao meio para trazer aqui alguns exemplos e fiz uma conexão com uma base de dados que a gente já utilizou em algum dos vídeos aqui do canal, beleza? Então, ó, estou utilizando aqui essa base de clientes, onde eu tenho uma coluna de nome, uma coluna de e-mail, contato, status, data de contrato e já fiz a conexão também dessa fonte de dados aqui pelo aplicativo, tá? Para que a gente consiga ganhar tempo aqui no vídeo e não ficar naquela enrolação, a gente partir direto ao que interessa, tá bom? Bom, primeira coisa, né? Quando eu quero subir alguma informação através do Submit Form, eu preciso de um formulário. Então, vou vir aqui em Inserir e adicionar um formulário. Primeiro exemplo, tá, pessoal? Então, ó, adicionei um formulário aqui, vou fazer a conexão com a minha fonte de dados e vejam aqui que automaticamente o Power Apps ele já identifica todas as colunas e já me traz todos os campos, inclusive até campos que eu não estou utilizando, como o title e o attachments, né, que seriam os anexos. Então, o que que eu teria que fazer aqui? Eu posso excluir esses campos, né? Mas vejam aqui, que bom que utilizando Forms, ele já me traz automaticamente todos os campos que eu preciso, tá? Todas as caixinhas, todos os cabeçalhos, né, de cada campo. Então, se a coluna tem um formato, por exemplo, essa aqui de data, ele já consegue identificar que essa coluna é uma coluna de data, já me traz aqui um date picker ao invés de um text input, tá? Então, vejam aqui que eu já tenho um formulário já com todos os campos. Agora, se eu for utilizar o PET, eu vou precisar criar campo por campo. Então, por exemplo, eu tenho um campo de nome aqui, ó, eu preciso no PET utilizar um text label para trazer aqui, ó, e vou escrever aqui nome, tá? E vou trazer agora um text input para que tenha um campo que seja escrito o nome da empresa, tá? Porque a nossa planilha, a nossa fonte de dados é uma fonte de dados de clientes, tá? Então, ó, adiciono o campo aqui um por um, vou adaptando aqui conforme for necessário. Ah, eu quero agora o campo de e-mail, então eu vou trazer um label, ó, e escrevo aqui o cabeçalho, ó, e-mail, e vou trazer agora o texto input para que seja escrito um e-mail aqui neste campo. Beleza? Então vejam aqui, ó, o que, que o formulário fez quando eu trouxe um novo formulário. Ele já identificou todos esses campos e criou, coluna por coluna ali, cada componente ali que eu vou precisar usar para enviar as informações, tá? Caso tenha vindo algum que eu não vá utilizar, eu posso excluir, e caso tenha faltado algum outro campo, eu posso selecionar o formulário aqui, ó, e adicionar os demais campos, outras colunas, né, da nossa fonte de dados. Mas aqui no caso, ele já me trouxe aqui o que eu precisava. Beleza? O patch eu preciso inserir componente por componente, tá? No caso, se eu quero subir todas as colunas, eu preciso trazer um cabeçalho, né? Que geralmente a gente usa para a experiência do usuário, para ele saber o que, que ele está preenchendo e aonde ele vai preencher a informação. Então vejam aqui, ó, ele vai escrever o nome, precisa de um campo para poder escrever. E-mail também é a mesma coisa, ele precisa de cabeçalhos para identificar o que, que ele precisa preencher naquele campo. E o Submit Form já faz isso, beleza? Ó, veja um detalhe aqui, eu preciso incluir campo por campo, tá? Mas como eu estou dando alguns exemplos aqui, não vou preencher todas essas informações aqui para vocês, tá? Agora, quando eu dou um play aqui, ó, eu já tenho o campo aberto para poder digitar, porém eu não tenho formulário. Para eu trazer o formulário, eu preciso de uma fórmula chamada new form. Então, vou trazer ela aqui num botão, tá? Ou então eu posso colocar no on visible aqui da tela. Vamos trazer no on visible. O onVisible é, toda vez que essa tela for visível, eu quero que ele execute a função newForm pro formulário 1, tá? Então, sempre que eu abrir essa tela aqui, sempre que essa tela for visível, ele vai trazer aqui o newForm, né?
Então, ó, por exemplo, eu preciso fazer uma navegação, né? Deixa eu colocar aqui um botão de navigate para a página e para iniciar lá o nosso new form, tá? Então, eu vou navegar aqui para a tela 1, vou dar um play aqui, ó. Pronto, agora eu já tenho um novo formulário, porque a tela já foi navegada para essa tela, então ele já executou essa função. Agora, pessoal, em relação ao que traz, quando você traz um formulário ou quando você utiliza o PET, você precisa, tem essa diferença, tá? Você precisa incluir campo por campo no PET. De certa forma, você tem uma certa liberdade, porque se você está criando um aplicativo todo personalizado, ó, você pode colocar aqui para baixo, você pode aumentar o tamanho dos campos, tá? Você pode colocar componentes diferentes aqui. E por parte do formulário, você fica um pouco preso dentro desses cards. Eu não consigo movimentar, eu consigo aumentar aqui, ó, diminuir a quantidade de colunas através aqui do canto direito. Ó. Vejam aqui que eu tenho um campo de colunas onde eu posso escolher, ó, 3 colunas, 4 colunas, ó, fica um campo muito pequeno. Então, o ideal seria duas, ó. Então, porém, eu não tenho uma certa liberdade aqui, ó. Então eu tenho que vir aqui em avançado, desbloquear, para poder trabalhar aqui dentro do campo. Se eu trazer um outro componente aqui dentro do card, por exemplo, aqui ó, no status. Ah, esse campo status aqui eu não quero ficar aberto, eu quero que traga um combo box, por exemplo. Eu posso até inserir um combo box aqui dentro, mas eu preciso atualizar o update deste card, ó, porque o update deste card aqui, hoje ele olha para este data card value 5. Então, toda a informação que eu incluí aqui, quando eu der um submit form, ele vai enviar a informação do data card value 5, tá? Então, pessoal, agora para enviar as informações, tá? Vejam como é simples com o formulário. Eu vou inserir um botão aqui. Este botão, eu simplesmente vou escrever a fórmula aqui no onSelect, Submit Form. Qual form? Form 1. Eu não preciso colocar coluna por coluna o que eu quero enviar. Um Submit Form ele já entende que tudo que for preenchido aqui responde a cada coluna e vai enviar as informações corretamente. E tem um detalhe, dentro do formulário eu posso colocar notificações aqui, ó. Por exemplo, selecionando o formulário, ó, eu tenho aqui esse onSuccess. Eu posso fazer isso daqui, ó. Seleciono o onSuccess e posso colocar aqui um Notify, colocar alguma mensagem, salvo com sucesso. Próximo aqui, ó, notification type, opa, success. Beleza? Fecha o parênteses. Ao enviar a informação, ele vai trazer uma notificação para o usuário. Então, eu consigo notificar aqui, ó, escrever isso de forma simples, sempre que for um sucesso o envio. O que mais que eu consigo fazer aqui no formulário, pessoal? Eu consigo trazer campos requeridos também, tá? Então, ó, se eu seleciono o card inteiro aqui, ó, busco aqui por required e troco a informação para true, esse campo se torna obrigatório. Se eu não preencher ele, veja o que acontece. Ó, vou escrever aqui algumas informações, ó, e deixei o campo required em branco. Vou clicar aqui no Submit Form, ó, ele já traz essa função. Ele consegue identificar automaticamente que não foi preenchido e já vai trazer um erro. Beleza? Diferente do PET. No PET eu tenho que criar fórmulas com um pouco mais de complexidade para trazer essas notificações, para trazer esses campos requeridos, né? Eu preciso trazer condicionais ali no botão para enviar as informações. Mas aqui, ó, o Submit Form, com poucas funções, eu já consigo enviar uma informação para a base de dados. Então, ó, vou colocar aqui ó, o nome teste Submit Form. E agora eu preenchi esse campo e vou clicar aqui, ó, vejam que ele enviou e já trouxe a notificação. Agora, se eu olhar lá na minha base de dados, ó, a informação foi enviada. Ó, teste e submit form. Como eu vou fazer tudo isso agora lá com o PET, tá? Eu vou executar a mesma função. Porém, ó, vou trazer aqui um botão para o PET e vou escrever aqui, ó, PET. Qual base de dados eu preciso definir? Então, a minha base de dados é o clientes, minha lista SharePoint, né? Vírgula, record. Eu preciso colocar aqui, ó, defaults. Por quê? Ele precisa entender que é uma nova linha. E vou trazer clientes aqui de novo, tá? Fecho parênteses, vírgula, abro chave. Beleza? Então, ó, agora ele vai me pedir a coluna que eu quero atualizar. Então, ó, o campo que eu tenho ali é nome. Então, eu vou trazer nome
E qual que é a informação que vai ir nessa coluna nome? Eu vou ver aqui, ó, o texto input que eu incluí. O nome dele é texto input 1. Posso copiar aqui, ó, vir aqui e colar ponto text. Ok? Então, vírgula, ele me pede uma outra coluna. Então, agora eu vou colocar aqui e-mail. Ó, já me trouxe aqui a coluna de e-mail. Eu quero que ele pegue essa informação aqui, texto input 2, tá? Tudo que for escrito ali dentro. Então, ó, veja aqui que é um pouco mais trabalhoso. Tá bom? Então tem que colocar coluna por coluna. E o formulário já me traz todas as colunas já, entendeu? Então, ó, vou fechar a chave aqui e fecho parênteses. Vamos supor que eu quero todos os campos. Eu teria que criar aqui, ó, campo por campo. Se for um campo de data, eu trago um date picker. Se for um campo de seleção, eu trago um combo box ou um drop down e vou fazendo isso. Te dá um pouco mais de liberdade, porque eu consigo colocar essas informações em qualquer lugar, tá bom? Então, essa é a liberdade que você tem. Agora, ó, vamos testar aqui. Ó. Agora eu vou colocar aqui o nome testando pet. Eu vou colocar aqui o e-mail, qualquer informação. Aqui, pessoal, vamos supor que eu queira notificar também o usuário. Aparecer lá uma barrinha verde igual apareceu no Submit Form. Eu tenho que vir aqui, ó. Posso colocar uma outra fórmula seguido do pet, ó. Posso colocar aqui um ponto e vírgula. Vou dar um Enter aqui para escrever embaixo. E vou trazer aqui, ó, notify. Abro aqui, ó, salvo com sucesso o texto que eu quero que apareça, entre aspas, vírgula, notification type success. Fecho parênteses, pronto, já vai trazer aqui a notificação que a gente quer para o usuário, tá? Porém, vejam aqui que, independente se tiver preenchido ou não os campos, ele vai enviar informação. Então, entra naquela parte lá dos campos requeridos, né? Então, vamos supor, aqui no Submit Form, quando eu cliquei ali para enviar, ele não enviou a informação e trouxe um erro ali onde eu precisava preencher. Aqui eu preciso adaptar com o patch, né? Eu preciso selecionar aqui, ó, talvez trabalhar no Visible ou no Display Mode e fazer uma condição if, por exemplo. Se teste, opa, teste input, né? Que é o nome do campo, 1.text for igual a blank, né? Se estiver em branco, eu quero que traga false, senão eu quero que traga true. E eu faço essa condição para todos os outros campos, caso eu tenha mais algum campo requerido, tá? Então, ó, por que que ele está aparecendo aqui para a gente esse botão aqui disponível? Se eu clicar aqui, ele vai trazer uma notificação de que está correto, porém não está correto, porque esse campo aqui agora para mim ele é obrigatório. Ó. Se eu apagar, ó, esse botão aqui deveria ter desaparecido. Deixa eu ver aqui o que, que falta. Vou colocar aqui aspas duplas, ó, agora funcionou. Posso colocar blank ou aspas duplas para representar que está em branco o campo. Então, ó, já não aparece, ele só vai aparecer quando eu escrever alguma coisa. E para eu identificar para o usuário que esse campo é requerido, eu vou colocar aqui ó, um asterisco, ok? Então, se eu não tiver a informação, eu estou com a câmera na frente, vocês não estão vendo o botão aqui, né? Deixa eu mover um pouco mais para o lado, ó. Vou preencher aqui, teste, ó, o botão apareceu. Se eu apagar, o botão também desaparece. Então, vou escrever aqui, teste, patch. Beleza? Agora eu já tenho uma notificação e o botão também só fica disponível quando eu escrevo alguma informação lá dentro. Então, vou clicar aqui para submeter. Ó, salvo com sucesso. Eu precisava dar um reset aqui em todos esses campos para limpar ele, porque não acontece igual ao Submit Form. E se eu for consultar minha base de dados, ó, vou atualizar. Ambas as informações subiram, ok? Então vocês viram ali que o formulário ele traz tudo meio que já pronto para vocês utilizarem, tá? E o patch, ele não traz tudo, você tem que fazer tudo caso a caso, tá bom? Então, trazer todas as colunas para cá para vocês fazerem a edição, definir ali os controles de notificação, colocar ali regras dentro do botão para que ele apareça, seja disponível somente quando os campos requeridos forem preenchidos. Então, é um pouco mais trabalhoso, porém, como eu comentei, dá essa liberdade ali de você colocar as informações exatamente no lugar que você deseja, beleza? Bom, esse é o exemplo para casos onde eu preciso enviar uma informação para a base de dados, né? Então vocês viram ali a diferença de um para o outro.
Não existe ali um mais certo do que o outro, tá? Depende muito ali do seu projeto, né? Da sua necessidade. Às vezes você vai preferir utilizar um formulário devido à praticidade ali de todas as coisas que ele já traz. Ou às vezes você vai preferir utilizar o PET por causa dos seus controles, a facilidade ali de enviar as informações, na verdade o controle, né? De tudo que você vai executar, você precisa criar do zero. Então, você vai dominar um pouco mais essas fórmulas aqui, tá? Então você sabe que na questão da visibilidade ali, você mesmo criou a fórmula ali para trazer os campos requeridos, trazer a visibilidade do botão somente quando os campos requeridos forem preenchidos. Você tem essa liberdade ali de utilizar qualquer componente, tá? Então eu posso utilizar um text input, posso utilizar, por exemplo, um toggle aqui, ó, posso utilizar um date picker. Você pode trazer todas essas informações ali e personalizar da forma que você deseja, colocando no lugar que você deseja, sem ficar preso ali a estes cards aqui do formulário, tá bom? Bom, vou trazer mais um exemplo aqui para vocês, que seria quando eu vou editar alguma informação. Eu já tenho a galeria aqui, ó, já deixei pronta. Quando eu quero visualizar as informações, beleza? Então, o que eu faço? Com a galeria já criada, ó, já funcionando aqui a seleção, eu vou trazer aqui um formulário. Esse formulário vai estar conectado com a minha fonte de dados clientes. Vou fazer a conexão aqui, ó. E agora eu quero que as informações que eu selecionar na galeria apareçam aqui no meu formulário novo. Então, ó, eu venho aqui, ó, seleciono, tenho o data source, né, conectado com a minha fonte. Eu venho aqui em item e dentro do item eu vou colocar gallery 1.selected. Então ele já vai trazer todas as informações que eu for clicando aqui, ó. Veja assim, ó, vai atualizando, ó. Empresa 1, ó, empresa 2, empresa 3, tá? E assim por diante. E aqui, vamos supor que eu queira atualizar alguma informação, eu adiciono um botão aqui e trago a função submit form, beleza? Form 2. Então, automaticamente ele já vai entender aqui que eu estou com o formulário como edição. Vou selecionar a empresa 1, ó, empresa 1 edição. Vou ajustar aqui para este nome, empresa 1 edição, e vou clicar aqui no botão onde eu tenho um submit form. Ó, automaticamente ele já alterou o nome aqui na nossa galeria e a nossa fonte de dados também, ó. Empresa 1 aqui, eu vou atualizá-la. Ó, já se atualizou muito rápido, né? Agora, se eu for utilizar o patch, como isso vai funcionar? Eu vou trazer aqui um inserir, vou trazer o label, vou escrever aqui nome, tá? Agora eu vou trazer um text input para poder fazer essa edição, tá? Dentro do text input, eu preciso aqui, ó, no campo default, eu vou trazer gallery 1.selected.nome, né? Então, agora eu já tenho aqui o campo que eu gostaria de editar. Vou trazer outros campos. Eu posso copiar todas essas informações aqui, ó. Vou trazer mais uma, ó. Então, eu quero ajustar o contato. Então, eu vou trazer aqui contato e vou mudar aqui para, ó. Agora eu quero editar o e-mail. Tem que colocar o cabeçalho, vir aqui no campo aqui, ó, e ajustar o default para e-mail, beleza? Então, agora eu quero atualizar essas informações. Já está funcionando aqui a seleção, ó, empresa 1 edição, ó, empresa 2, ó, tá vendo? Ele vai se atualizando. Porém, eu tive que trazer campo por campo. Agora, vamos supor que eu queira subir essas informações para a fonte de dados. Ó, vou utilizar esse mesmo botão aqui que a gente utilizou no formulário. Ele está até com erro porque eu excluí o formulário para trazer o exemplo do PET. Aí eu preciso escrever a fórmula. PET, abre aqui, ó, vou atualizar as informações aqui da base de dados clientes. E lembra que lá na primeira, quando a gente vai enviar a informação, a gente coloca um default. Nesse caso, nós não vamos colocar o default, nós vamos colocar gallery 1.selected. Beleza? Porque eu estou editando agora a informação. Eu vou subir informações para um item que já existe, que é o item que foi selecionado na galeria. Então, ó, vírgula, abro chave, vou trazer aqui, ó, estou editando o nome, ó. Então, agora eu trouxe aqui agora a coluna do nome, vou ver o nome do meu text input 3 e vou trazer aqui, ó, ponto text.
vírgula, próximo campo, contato. Ó, a próxima coluna seria contato. Então, ó, vejo o nome aqui do texto input aqui do campo de contato, ó, coloco aqui, vírgula, próxima coluna, e-mail. Vou copiar aqui, ó, venho aqui no botão e colo aqui o nome do texto input. Agora eu fecho as chaves e fecho parênteses, beleza? Então, ó, basicamente o pet é pet fonte de dados. Se é uma, aí o próximo campo aqui ele vai definir se você está enviando uma nova informação, se você está editando uma informação. Nesse caso agora a gente vai editar, vírgula, abro chave e começo ali a definir colunas e os campos que eles têm que usar como referência para enviar a informação atualizada, beleza? Então, ó, vamos testar agora. A gente fez aqui empresa 1, edição. Agora eu vou empresa 2 e vou escrever aqui, ó, edição. Beleza? Posso atualizar o contato? Posso. Vou colocar aqui ABC, não, vou colocar 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, traço, tal, assim por diante. Beleza? Agora vamos testar aqui para ver se a empresa 2 vai se transformar em empresa 2 edição e vai atualizar o contato também, né? Porque a coluna contato lá estava em branco. Então, vou clicar aqui, ó, pronto, atualizado. Vamos conferir aqui na nossa fonte de dados, ó. Vou atualizar, ó, empresa 2 edição e o contato também já inserido aqui, tá bom? Então, pessoal, basicamente não existe certo ou errado, tá? Existe muito ali o que você precisa fazer. Então, imagine ali que você, eu preciso de uma função onde eu vou definir ali, utilizando o exemplo de clientes, eu quero definir ali o que está ativo e o que está inativo. O que que compensa mais? Vamos lá. Eu compensa eu trazer todo um formulário para que eu edite essa informação ou já que eu estou editando somente um campo, um pet vai atender aqui o que eu preciso fazer? O pet vai te atender melhor. Agora, eu tenho um campo ali de cadastro onde tem mais de 15, 20, 30 colunas e vai ser muita perda de tempo eu criar campo por campo. Então compensa mais eu utilizar um formulário, porque o formulário já vai trazer todas essas funções já preenchidas, as notificações você não vai precisar fazer campo por campo, os campos requeridos também você vai conseguir trabalhar ali para que o botão notifique automaticamente ali que precisa ser preenchido, tá bom? Então, não existe, como eu comentei, não existe certo e errado. Aqui tem algumas diferenças ali onde você pode aplicar de acordo com o seu projeto, beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Não esquece de se inscrever, curtir o vídeo, tá bom? E até a próxima.